Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Do livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Dalto de Oliveira, a história intitulada Deus Existe. Uma professora primária preparava-se para falar com as crianças sobre a existência de Deus, pois o tema era religião. E quando encontrou com esses, perguntou a eles se eles haviam ouvido pela manhã o cantar dos pássaros. Esse cantar dos pássaros, pousando nas árvores, é o cantar do hino em louvor a Deus. Perguntou em seguida se eles já observaram o som das águas rolando sobre os rochedos. É também o hino em louvor a Deus. Já perceberam as ondas verdes do mar, com a sua espuma branca beijando a areia da praia? É a natureza cantando louvor a Deus. Já tiveram a oportunidade de observar as nuvens brancas passeando pelo céu azul, carregada pelos ventos? Também é a natureza cantando louvor a Deus. Então, meus alunos, vocês entendem agora que Deus existe? E todos os alunos responderam que sim, que compreendiam isso. No entanto, havia um menino de nome Pedrinho, muito esperto e comunicativo, que levantou a mão e disse para a professora: Professora, eu não creio que Deus exista. E por que não, Pedrinho? Porque para que eu pudesse crer, eu precisava ver, que eu só acredito naquilo que vejo. E a professora ficou um tanto ou quanto atrapalhada com a resposta do menino, sem saber o que fazer. Terminada a aula, ela foi para casa passar o final de semana, ainda com aquilo na mente, com a sua preocupação. Passados alguns dias, um inspetor de educação compareceu à escola e, conversando com ela, perguntou se estava tudo bem, se tinha alguma dificuldade, algum problema. Ela lembrou-se logo do Pedrinho e comentou com o professor do que se tratava, da sua dificuldade de explicar a ele sobre a existência de Deus. O professor, então, prometeu ajudá-la. Pediu que ela pegasse 2 copos com água. Misturou num deles açúcar, bateu bastante, coou bastante, de maneira a não ser perceptível qual dos dois continha açúcar. Foi para a sala de aula e, diante dos alunos, usou os mesmos argumentos que a professora e acrescentou ainda alguns. E perguntou de novo às crianças: Então, crianças, Deus existe? Vocês acreditam? Sim, nós acreditamos. E foi aquela ovação, aplausos. Porém, Pedrinho continuava em silêncio. E, levantando-se, disse ao professor que não acreditava, pois que só aceitava se ele visse. Portanto, enquanto ele não vê, não crê. Para ele, Deus não existe. E o professor, então, convidou a aproximar-se da mesa. Havia 2 copos com água, cobertos por um pano,
E ele falou, perguntou ao menino: dentro de um desses copos contém açúcar. Você pode me dizer qual deles é? Estavam rigorosamente iguais. O menino observou, olhou e não chegou a nenhuma conclusão. Meio cabisbaixo, afirmou ao professor que não sabia, que não tinha condições de detectar. O professor então insistiu: tente mais uma vez, Pedrinho. E ele perguntou: posso pegar no copo? Pode sim. Então ele pegou um, observou, levantou, olhou por baixo. Tinha esperança de verificar ali no fundo algum cristal de açúcar. Observou o outro e nada. Nenhuma conclusão havia chegado. Então, meio triste, cabisbaixo, as outras crianças na expectativa, ele afirmou que não havia encontrado nada. Portanto, não saberia informar. Já ia saindo quando o professor o chamou de volta e falou: tente mais uma vez, Pedrinho. Aí Pedrinho então teve uma ideia. Eu posso provar? Claro, pode sim. Então Pedrinho pegou um dos copos e tomou e nada. Pegou o segundo copo, tomou e seus olhos brilharam. Achei. É este aqui, professor. E como você descobriu, Pedrinho? Porque eu senti. Então é isso, meu filho. Deus não se vê, Deus se sente. O menino não meneou a cabeça afirmativamente, mas nunca mais negou a existência de Deus. Para se ver Deus, precisamos observar a sua criação, a sua obra, e saberemos que, não sendo obra do homem, algo maior o produziu. A natureza, o próprio homem, todos nós somos criaturas de Deus, porque nada surge do nada. O nada não cria o nada. Então, para existirmos, para que toda essa natureza, para que todos os fenômenos da natureza aconteçam, existe certamente um Criador. Da mesma forma, com alguma semelhança, os espíritos, nós somos espíritos imortais. A partir da morte do corpo, sobrevivemos, continuamos vivos, invisíveis aos olhos humanos, exceto para alguns médiuns. E quando falamos isso com alguém que perdeu um ente querido, viu partir um ente querido, a descrença, porque não consegue imaginar um espírito, um ser invisível ao seu lado. Mas, nesse caso, a bondade divina nos concede a oportunidade da comunicação através de médiuns, das aparições e também, no momento do sono, quando o espírito em desdobramento sai do corpo e vai de encontro aos seus amados. E assim, meus irmãos, a vida é plena, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente em nossas vidas. Muita paz.